O relógio na parede da UTI marcava exatamente 8h04 da manhã. O som contínuo do monitor cardíaco cortou o silêncio do quarto como um grito fino que não parava. Eu sou Samuel. Tenho 54 anos. Fui policial em Chicago por quase 3 décadas. Sempre fui um homem de fatos, de provas, do que se pode ver e tocar. Nunca acreditei em nada além do concreto. Mas naquela manhã de neve, meu coração simplesmente parou. Os médicos correram. Eu vi tudo de cima, como se alguém tivesse me puxado gentilmente para o teto. Vi o Dr. Johnson pressionar meu peito com as 2 mãos. Vi o suor escorrendo pela testa dele. Vi a enfermeira preparar as pás do desfibrilador com as mãos tremendo. Mas o mais estranho é que eu não sentia medo. Pela primeira vez em 54 anos, eu não sentia absolutamente nenhuma dor. Nem no peito, nem nas costas, nem na alma. Era como se alguém tivesse tirado de mim um casaco que eu carregava a vida inteira sem perceber o quanto ele pesava. Eu tentei gritar para eles que eu estava ali, que eu estava bem, mas nenhum som saiu. E então, bem devagar, o quarto começou a ficar distante. Não foi escuridão, não. Foi o contrário. Uma luz começou a nascer atrás de mim, suave no começo, como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade de neve em Chicago. Eu senti um calor no peito, mas não era um calor comum. Era como se alguém estivesse me abraçando por dentro. E junto com esse calor veio um som. Não era música como a gente conhece aqui. Era mais como se o próprio ar vibrasse em uma frequência que trazia paz. Eu sei que parece loucura, um policial aposentado falando de luz e calor e sons que não existem, mas eu preciso contar isso. Se essa história está tocando o seu coração de alguma forma, eu te peço, se inscreva neste canal. Não por mim, mas para que mais pessoas possam ouvir o que eu vivi e encontrar a mesma paz que eu encontrei naquele momento. Quando me virei na direção daquela luz, o quarto do hospital desapareceu por completo. Não foi como fechar os olhos e abrir em outro lugar. Foi como se a realidade inteira tivesse mudado de canal, como se alguém tivesse trocado o mundo por outro. E esse outro mundo era mais real do que qualquer coisa que eu já tinha visto em toda a minha vida. O primeiro lugar onde me encontrei foi uma espécie de passagem. Muita gente fala em túnel, e eu entendo por quê, mas não era exatamente um túnel. Era mais como um corredor feito de luz viva. As paredes, se é que eu posso chamar assim, pulsavam como se respirassem. E dentro daquela luz havia cores que eu nunca tinha visto antes. Não eram cores do arco-íris, não eram cores de tinta, não eram nada que exista aqui na Terra. Eram cores completamente novas. Eu sei que parece impossível descrever uma cor nova para alguém. Mas imagine que você viveu a vida inteira enxergando apenas preto e branco, e de repente, alguém te mostra o azul. Foi exatamente assim, só que multiplicado por 1000. Cada uma dessas cores carregava uma sensação diferente. Uma delas me fazia sentir gratidão, outra me trazia uma alegria que eu nunca tinha experimentado, e outra ainda me dava uma sensação de pertencimento, como se eu finalmente tivesse chegado em casa depois de uma viagem muito longa. Eu caminhava por essa passagem, mas na verdade não sentia meus pés tocando nada. Era como flutuar, mas com direção. Algo me guiava para frente, e eu sabia, sem ninguém me dizer, que estava indo para o lugar certo. A temperatura era perfeita. Não era quente como um verão em Illinois, nem frio como aquelas manhãs de janeiro em que o termômetro marcava 20 graus negativos em Chicago. Era simplesmente perfeita, como se o próprio ar tivesse sido feito sob medida para o meu corpo. E então a passagem se abriu. E o que eu vi me fez parar. Não porque eu quis parar, mas porque minha alma precisou de um momento para absorver o que estava diante dos meus olhos. Era um campo imenso que se estendia até onde a vista alcançava e provavelmente muito além disso. A grama não era verde como a grama daqui. Era de um verde que brilhava por dentro, como se cada folha tivesse sua própria fonte de luz. E essa grama emitia som. Eu sei que parece estranho, mas cada vez que eu olhava para um pedaço daquele campo, eu ouvia uma nota musical diferente, suave, delicada, como se a natureza inteira estivesse cantando uma canção só para mim. O céu acima, se é que posso chamar de céu, não era azul. Era de uma cor que não existe aqui embaixo.
O mais perto que eu consigo chegar de uma descrição é dizer que era como o ouro líquido misturado com o rosa do amanhecer, mas vivo, em movimento constante, como se o próprio céu estivesse respirando junto comigo. Não havia sol, mas tudo era iluminado. A luz vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, sem fazer sombra em nada. Tudo ali era pura claridade. Eu comecei a caminhar por aquele campo. A cada passo que eu não sentia, mas que de alguma forma dava, o chão respondia. As flores se inclinavam na minha direção, não por causa do vento, porque não havia vento, mas como se estivessem me reconhecendo, me dando boas-vindas. E o perfume daquele lugar, meu Deus, o perfume. Não era um cheiro de flor específico, não era rosa, não era jasmim, não era nada que eu pudesse comparar. Era como se todos os melhores cheiros do mundo tivessem sido combinados em um só, e esse cheiro não entrava apenas pelo nariz, entrava pela pele, pelos olhos, pelo coração. Era um perfume que eu sentia com a alma inteira. Foi nesse momento que eu percebi que não estava sozinho. Ao longe, vi figuras caminhando. Elas brilhavam, cada uma com uma intensidade diferente, como estrelas que tivessem descido do céu para passear naquele campo. E conforme eu me aproximava, comecei a sentir algo que me tirou o chão. Não era medo, não era surpresa, era reconhecimento. Eu conhecia aquelas presenças. Eu as conhecia com uma parte de mim que não tem nome, que não mora na cabeça, que mora em algum lugar muito mais profundo. E então eu vi ela, minha filha, minha pequena Emily. Emily tinha partido quando tinha apenas 3 anos. Uma febre que os médicos não conseguiram explicar, numa noite de dezembro, há 20 anos. Aquela perda me destruiu. Foi por causa dela que eu me fechei para o mundo, que eu me tornei o policial mais duro da delegacia, que eu parei de acreditar em qualquer coisa que não fosse palpável. Porque, se existia um Deus, como ele poderia ter levado minha menina daquele jeito? Mas ali, naquele campo, Emily estava diante de mim. Ela não era mais o bebê que eu segurei nos braços pela última vez no Hospital Infantil de Chicago. Ela era uma alma radiante, uma presença que brilhava com uma luz própria tão intensa que eu quase não conseguia olhar diretamente para ela. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia desviar os olhos. Ela não falou. Nenhuma palavra saiu dela, e mesmo assim, eu ouvi tudo. Era como se os pensamentos dela fluíssem diretamente para dentro de mim. E o que ela me disse, sem usar uma única palavra, foi algo assim: Pai, eu estou bem. Eu sempre estive bem. E eu nunca saí do seu lado. Eu caí de joelhos. Eu, Samuel Harrison, o homem que nunca chorou na frente de ninguém, que enfrentou tiroteios e perseguições sem piscar, eu caí de joelhos naquele campo de luz e chorei como nunca tinha chorado na minha vida. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de um alívio tão profundo que eu senti como se 20 anos de peso tivessem saído dos meus ombros de uma só vez. Emily se aproximou e me abraçou. E aquele abraço, meu amigo, aquele abraço foi a coisa mais real que eu já senti em toda a minha existência. Não era como um abraço de corpo. Era como ser envolvido pelo próprio sol, mas sem queimar. Era calor puro, amor puro, paz pura. Cada célula do meu ser foi preenchida por uma sensação de amor tão grande que eu entendi, naquele exato momento, que todo o sofrimento que eu carreguei na terra não era nada comparado à imensidão do amor que existia ali. Nós ficamos assim por um tempo que eu não sei medir. Poderiam ter sido minutos, poderiam ter sido horas. O tempo ali não funciona como aqui. Aqui o tempo é uma linha reta que vai do passado para o futuro. Lá o tempo é como um lago parado. Tudo existe ao mesmo tempo, tudo é agora. Quando Emily finalmente se afastou, ela olhou para mim com aquela luz nos olhos e eu soube que ela queria me mostrar algo. Ela me guiou pelo campo, e conforme caminhávamos eu comecei a notar outras presenças ao nosso redor. Eram seres que eu nunca tinha visto antes. Não eram pessoas, não eram anjos como os que aparecem nos quadros das igrejas. Eram colunas de energia, pura luz viva que se movia com propósito e inteligência. Alguns eram dourados, outros tinham aquelas cores que não existem aqui, e todos emanavam uma sensação de proteção tão forte que eu me sentia mais seguro do que jamais me senti
em toda a minha carreira na polícia. Esses seres, que eu acredito serem anjos, não tinham asas de penas como a gente imagina. Eles tinham extensões de luz que se abriam e se fechavam como ondas, e cada movimento dessas extensões criava uma onda de paz que se espalhava por todo o campo. Eles estavam posicionados em pontos específicos, como se guardassem fronteiras entre diferentes áreas daquele lugar. E eu entendi, sem que ninguém me explicasse, que aquele campo onde eu estava era apenas uma pequena parte de algo muito maior, de dimensões que a mente humana simplesmente não consegue processar. Emily me levou até uma área onde a luz era ainda mais intensa. O campo deu lugar a algo que eu só consigo descrever como um jardim, mas um jardim que fazia o mais bonito parque de Chicago parecer um terreno baldio. As plantas ali tinham consciência. Eu sei que sou absurdo, mas elas reagiam à minha presença. Quando eu me aproximava de uma flor, ela se abria mais, como se estivesse sorrindo para mim, e eu podia sentir a alegria dela, a gratidão dela por existir. Tudo ali estava conectado. Cada planta, cada nota musical no ar, cada cor, cada perfume, tudo fazia parte de uma sinfonia perfeita onde nada estava fora do lugar. E foi nesse jardim que aconteceu o momento que mudou minha alma para sempre. A luz ao meu redor começou a mudar. Ficou mais intensa, mais quente, mais viva. Emily soltou minha mão e deu um passo para trás. E no rosto dela eu vi algo que eu nunca vou esquecer. Uma alegria tão pura que era quase impossível de suportar. Ela estava radiante de uma forma que eu nunca tinha visto, nem ali, nem em lugar nenhum. Eu olhei para frente e vi alguém se aproximando. Não era um ser de luz como os anjos. Era uma figura humana, mas envolta em uma claridade que fazia tudo ao redor parecer escuro em comparação. Ele caminhava com uma calma que eu nunca vi em nenhum ser humano. Cada passo dele no chão fazia as flores se curvarem, não de medo, mas de reverência. E conforme ele se aproximava, eu senti algo crescer dentro do meu peito. Um reconhecimento que não veio da minha cabeça, veio do ponto mais profundo da minha alma. Era Jesus. Eu sei o que muita gente pode pensar ao ouvir isso. Eu mesmo teria pensado o mesmo há alguns anos. Mas eu estou te dizendo com toda a sinceridade de um homem que passou a vida inteira lidando com mentirosos e criminosos. Aquilo era real, mais real do que qualquer coisa que eu já vivi. Jesus não era como as pinturas que a gente vê nas igrejas. Ele não tinha aquela expressão séria e distante. O rosto dele era de uma bondade tão profunda que doía de tão bonita. Os olhos dele, meu Deus, os olhos dele. Quando ele me olhou, eu senti como se ele estivesse vendo cada segundo da minha vida inteira. Cada pensamento, cada ato, cada palavra, tudo ao mesmo tempo. Mas não havia julgamento. Não havia um dedo apontado. Não havia uma lista de erros. O que havia era compreensão. Uma compreensão tão completa que eu me senti totalmente nu diante dele e, ao mesmo tempo, totalmente aceito. Ele se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. E naquele toque, minha vida inteira passou diante dos meus olhos. Mas não como um filme rápido. Cada cena parava, e eu podia sentir o que as outras pessoas sentiram por causa das minhas ações. Cada vez que eu fui grosso com alguém, eu senti a dor que causei. Cada vez que eu ajudei alguém, eu senti a gratidão que aquela pessoa sentiu. Vi o dia em que ajudei uma senhora a atravessar a rua num cruzamento perigoso na Michigan Avenue e senti a alegria sincera que ela sentiu. Vi a noite em que gritei com minha esposa depois de um dia difícil no trabalho e senti o coração dela se partir. Cada momento, cada escolha, cada pequeno gesto, tudo tinha um peso, tudo tinha um impacto que eu nunca percebi enquanto estava vivo. E Jesus apenas me observava com aqueles olhos cheios de amor. Ele não me condenou por nenhum dos meus erros. Ele me mostrou que cada falha era uma oportunidade de aprendizado, que cada dor que eu causei era uma chance de crescer, e que cada ato de bondade, por menor que fosse, brilhava naquele lugar como uma estrela no céu. Ele me fez entender que a vida na Terra não é um teste para passar ou reprovar. É uma escola e o único critério que importa é o amor. Eu poderia ter ficado ali para sempre. Diante de Jesus,
Naquele jardim onde tudo fazia sentido, onde cada dor que eu carreguei durante 54 anos finalmente tinha uma explicação, eu não queria ir embora. Pela primeira vez na minha vida, eu estava completo. Não faltava nada. Não havia nenhum buraco no peito, nenhuma pergunta sem resposta, nenhum medo escondido. Eu estava inteiro. Mas então, algo mudou. Jesus me olhou de um jeito diferente. Não era tristeza, porque eu acho que tristeza não existe naquele lugar. Era mais como uma compaixão profunda, como se ele soubesse de algo que eu ainda não sabia. Ele tirou a mão do meu ombro e deu um passo para trás. E naquele momento, sem que ele dissesse uma única palavra, eu entendi. A mensagem chegou direto no centro do meu ser, clara como água. Ainda não é a sua hora, Samuel. Você precisa voltar. Eu quis protestar. Eu quis gritar que eu não queria voltar para aquele corpo pesado, para aquele mundo barulhento, para aquela vida cheia de dor. Eu olhei para Emily, minha filha, minha pequena, e ela estava sorrindo. Mas era um sorriso de quem sabe que a despedida não é para sempre. Ela colocou a mão no meu peito, bem no lugar onde meu coração tinha parado, e me transmitiu uma última mensagem sem palavras. Vai, pai, conta para eles o que você viu. Eu vou estar aqui quando você voltar e dessa vez vai ser para sempre. Eu tentei segurar a mão dela, mas meus dedos já estavam ficando transparentes. O campo de luz começou a se afastar, como se eu estivesse sendo puxado para trás por uma corda invisível. O perfume daquele lugar foi ficando mais fraco. As cores foram perdendo a intensidade. A música foi diminuindo. E no lugar de tudo aquilo, começou a voltar uma sensação que eu tinha esquecido. Peso. O peso do corpo, o peso da gravidade, o peso da vida na Terra. O retorno foi a parte mais difícil de tudo. Se a ida para aquele lugar foi como tirar um casaco pesado, a volta foi como vestir esse casaco de novo, mas agora molhado e cheio de areia. Cada centímetro do meu corpo doía. Eu senti o tubo na minha garganta, senti as agulhas nos meus braços, senti o frio do metal da maca nas minhas costas. Ouvi vozes abafadas, bips de máquinas, alguém gritando algo sobre pressão arterial. E por um momento eu quis chorar. Não de dor, mas de saudade. Saudade de um lugar onde eu tinha estado há apenas alguns segundos no tempo dos médicos, mas há 12 horas na minha alma. Abri os olhos e vi o rosto do Dr. Johnson. Ele estava pálido, com olheiras fundas. E quando percebeu que eu estava consciente, ele soltou um suspiro tão grande que eu achei que ele ia desmaiar. Ele disse que meu coração tinha parado por 8 minutos e que eles quase me perderam. 8 minutos. Para o mundo, eu fiquei ausente por 8 minutos. Mas eu vivi 12 horas do outro lado. 12 horas que valeram mais do que todos os 54 anos que eu passei nesta terra. Nos dias que se seguiram na UTI, eu fiquei em silêncio. Não porque eu não quisesse falar, mas porque eu não sabia como colocar em palavras o que eu tinha vivido. Como é que você explica para alguém que nunca sentiu aquele perfume que ele existe? Como é que você descreve uma cor que não tem nome? Como é que você conta que abraçou sua filha que morreu há 20 anos e que ela está mais viva do que qualquer pessoa neste planeta? Eu tentei contar para minha esposa, Marta. Ela me ouviu com os olhos cheios de lágrimas, segurando minha mão naquela cadeira de plástico ao lado da cama do hospital. Eu não sei se ela acreditou em tudo, mas ela acreditou em uma coisa, que eu era um homem diferente. Que era verdade. O Samuel que acordou naquela maca da UTI não era o mesmo Samuel que chegou ali na ambulância. Eu parei de ter medo. De tudo. Da morte, da vida, do futuro, do passado. Porque eu vi com meus próprios olhos, ou com os olhos da minha alma, que a morte não é o fim. É uma porta. Uma porta que se abre para um lugar onde o amor é a única coisa que existe, onde cada pessoa que perdemos está nos esperando, onde cada lágrima que derramamos aqui embaixo faz sentido. E eu preciso te perguntar uma coisa agora, de coração para coração. Você já sentiu a presença de alguém que já partiu? Já acordou no meio da noite com a sensação de que alguém estava ali, te olhando com amor? Já sentiu um perfume do nada que te lembrou de alguém especial? Se já sentiu, escreva nos comentários. Eu quero ler cada história, porque eu sei agora que essas conexões são reais.
A morte não corta os laços de amor, ela apenas muda a forma como a gente se encontra. A sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar conforto. Hoje já faz 5 anos desde aquela manhã na UTI. Eu larguei a aposentadoria silenciosa que eu levava e comecei a visitar hospitais, igrejas, grupos de apoio, qualquer lugar onde houvesse alguém com medo de morrer ou sofrendo pela perda de alguém. E eu conto essa história. Sempre a mesma história, com as mesmas lágrimas nos olhos, porque essa história não envelhece, porque a verdade nunca envelhece. Eu não sou mais o policial durão de Chicago. Não sou mais o homem que só acreditava no que podia ver e tocar. Eu sou um homem que morreu por 8 minutos e viveu 12 horas no lugar mais bonito que existe. Um homem que reencontrou a filha que pensou ter perdido para sempre. Um homem que olhou nos olhos de Jesus e entendeu que a única coisa que a gente leva desta vida é o amor que deu e o amor que recebeu. A morte não é um fim, não é um abismo escuro, não é o nada. A morte é um reencontro, é voltar para casa, é tirar o casaco pesado e finalmente respirar. E se você está passando por um momento difícil agora, se perdeu alguém que amava, se está com medo do que vem depois, eu quero que leve comigo uma coisa: eles estão bem. Quem você perdeu está em um lugar onde a dor não existe, onde o amor é tudo, onde cada segundo é eternidade. E um dia, quando for a sua hora, eles vão estar lá esperando por você com os braços abertos, em um campo de luz onde as cores não têm nome e o perfume entra pela alma. Eu sou Samuel Harrison e essa é a minha história. A morte me ensinou a viver. E se esse relato trouxe um pouco de luz ao seu coração hoje, então cada segundo daqueles 8 minutos valeu a pena.